nos próximos 3 dias, mesmo para quem assistir esses vídeos depois, não tem problema. Durante 3 dias, hoje é o primeiro vídeo, eu vou estar ministrando uma série de ministrações, 3 ministrações, sobre o tema: se minha mente muda, meu futuro muda. Se minha mente não muda, meu passado volta. Eu vou repetir o tema: se minha mente muda, meu futuro muda. Se minha mente não muda, o meu passado volta. E eu vou ler um texto com vocês e eu quero convidar vocês a meditar comigo. Livro de Números, capítulo de número 13. Vamos lá, Números capítulo 13, a partir do versículo 1. Quem tiver Bíblia aí pode acompanhar com a gente. Quem não tiver, não tem problema, eu vou ler o texto. Números 13, versos 1 e diante. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os, pois, Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os nomes dos homens: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setu, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Agora vamos ver. Essa agora é a missão. Olha a missão que eles recebem. Verso 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais ou se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Agora olha o detalhe: e eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Olha que, guarda esse detalhe que é tremendo isso aqui. A Bíblia diz, versículo 21, assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, até a entrada de Amate. Vamos pular aqui e vamos para o verso 25. 25 vai dizer o seguinte: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Outro detalhe: o tempo da missão, 40 dias. A Bíblia diz no verso 26, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Olha só, aí vem agora o relatório. Versículo 27. E contaram-lhes e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, olha só, irmão, o problema da vida é o porém. A Bíblia diz que Eucana amava Ana, porém ela era estéril. A Bíblia diz que Jefité era valente e valoroso, porém filho de prostituta. Qual o porém que existe na tua vida? Olha só, ele vai dizer o seguinte: o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, jebuseus, amorreus. Olha só, cuidado, hein? É muito eu, tu viu aqui? Tudo que termina com eu é perigoso, cuidado. Aí a Bíblia diz: habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Verso 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores,
E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Agora, queridos, atente. Agora, olha o resultado desse relatório. Olha só, depois eu explico. A irmã André perguntou por que o números 40 é tão falado. Depois eu explico. Vamos lá, vamos seguir aqui. Olha só, capítulo 14, a consequência do relatório. Olha só. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram. Olha só, choraram, murmuração, e a Bíblia diz: murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou ah, se morrêssemos neste deserto. Verso 3: e por que nos traz o Senhor esta terra para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Pasmem, verso 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Meu Deus. Vejam, o último grande acidente aéreo que nós tivemos no Brasil foi em 2009. Aquele fatídico voo 447 da Air France, que saiu do Rio de Janeiro com destino a Paris. É uma viagem de cerca de 10 horas e meia a 11 horas de voo. Sem escala, sem conexão, voo direto. Aquele voo tinha pouco mais de 220 pessoas a bordo. Se eu não me engano, aqui eram 228 pessoas entre tripulação e passageiros. Com 3 horas e 40 minutos aproximadamente de voo. O voo havia seguido a costa brasileira até Natal e depois entrou na direção do Oceano Atlântico, indo na direção da costa da África, para depois chegar na Europa. Com 1 hora que estava sobrevoando o mar, o avião desapareceu no radar. Isso era um pouco antes de meia-noite. O avião desapareceu no radar. Era um avião moderno, era um avião extremamente novo, e aí eles passaram a se lançar num trabalho cansativo, laborioso. Eu quero que você preste muita atenção. Se você puder, ouve meu conselho, junta a sua família, todo mundo aí, para poder entender o que eu vou ministrar aqui agora. Tudo que eu vou falar aqui é muito importante. Se você puder, não fica no WhatsApp agora, não fica em rede social, não tenta ficar nos dois. Fica comigo, que liga com a gente aqui, junta a tua família, põe teus filhos para poder ouvir o que eu vou ministrar. Olha o que vai acontecer. No dia seguinte, começam as buscas, e 2 semanas depois, e isso foi muito difícil porque a região onde o avião caiu é de mais ou menos 3.000 a 3.500 metros de profundidade o oceano. Então o que vai acontecer? Eles não acham corpos, não acham quase avião, não acham nada, apenas algum destroço. E o que vai acontecer? Então eles vão contratar lá em Paris estatísticos e matemáticos para poder mapear e descobrir a rota, pegar certinho para ver onde caiu o avião. E aí descobriram. E a partir daí, olha só, levou 2 anos para encontrar as 2 caixas pretas do avião. Na verdade, você sabe que a caixa preta, ela tem cor laranja. Ela é chamada de caixa preta porque geralmente quando acha ela, quando vai atrás dela, porque morreu gente. Então é por isso que é chamado de caixa preta. Mas elas têm cor laranja. Tiveram que gastar, sabe quanto? 60 milhões de dólares para poder recuperar as 2 caixas pretas daquele avião. Onde tinham o som da cabine e as informações, os dados do voo. Aí fica a pergunta: meu Deus, todo mundo morreu, o avião não tem como recuperar, não dá para amassou, quebrou, vamos aproveitar e vai voar de novo. Não, o avião acabou, perdeu o avião. A profundidade, mais de 3.000 metros de profundidade para recuperar as caixas pretas. Vão gastar tubos de dinheiro para poder fazer isso. 2 anos para recuperar as caixas pretas. Aí eu pergunto, se todo mundo já morreu, se não dá para aproveitar nada do avião,
Para que gastar tanto dinheiro para recuperar as 2 caixas pretas do voo 447 da Air France Rio-Paris? Por uma razão muito objetiva. Quando eles acham as caixas pretas do avião, eles vão responder a pergunta mais importante. Qual? Meu Deus, o que aconteceu para esse avião cair? O avião tinha 3 pilotos na cabine, que é padrão para voos longos assim. O avião era novo e moderno. Naquela mesma noite, centenas de voos cruzaram naquela mesma direção. Aí fica a pergunta, o que aconteceu? Eles gastam tanto dinheiro para acharem as caixas pretas, porque eles só conseguem prevenir futuros acidentes, prevenir futuros erros ou qualquer outra coisa, justamente quando descobrem o que houve com aquele voo, por que aquele voo deu errado. E é por isso que eles gastaram tanto dinheiro para achar as caixas pretas daquele voo 447. Só para vocês terem uma ideia, esse acidente mudou a aviação mundial. Várias mudanças, várias atualizações foram feitas a partir desse acidente para que aconteça o quê? Para que aquilo nunca mais se repita. Ou para que algo parecido nunca mais aconteça. É por isso que é tão seguro viajar de avião. Vejam, eu estou mencionando o último voo, o último acidente de grande porte na aviação comercial, 2009, 11 anos atrás. Agora, quando a gente olha para esse texto aqui, alguém talvez está me ouvindo aqui e pergunta, pastor, mas por que você está falando disso? Por que eu trouxe essa ilustração? Vejam, quando eu olho para a história de Israel, vejam, aqui em Números, está fazendo exatamente 1 ano que eles saíram do Egito. Eles estão há 1 ano viajando na direção da Terra da Promessa. Aí quando você olha para essa viagem aqui, você pensa, meu Deus, não faltou presença de Deus. Deus estava com o povo. Não faltou provisão. Tinha maná, tinha água, Deus mandou carne. Não, até a roupa e os calçados não gastaram. Não faltou proteção. Deus guardou o seu povo e ainda botou uma nuvem cobrindo eles, uma nuvem gigante, cobrindo todas as tribos. As 12 tribos de Israel, irmão, quase 3 milhões de pessoas guardadas de dia, num sol causticante do deserto, com sombra. De noite, mesmo no inverno onde esfria muito, eles tinham luz e tinham aquecimento. Deus os protegeu. Não faltou proteção, repito, não faltou provisão e também não faltou instrução. Deus levantou Arão e seus filhos para o sacerdócio, separou os levitas também. Deus vai dar a eles o tabernáculo e vai dar para eles as tábuas da lei. Não faltou instrução, não faltou direção. Eles andavam conforme a nuvem andando, não faltou nada. Aqui a gente está olhando o protótipo do Waze, tá lá a nuvem anda, eles andam, tudo certinho, tudo guiado, tudo direitinho. Aí eu pergunto, meu Deus, o que houve que essa viagem acabou em desastre? Porque nós estamos olhando aqui em Números 13, a história do desastre da viagem da geração do Êxodo. Toda essa geração morreu no deserto. Só sobreviveu dessa viagem aqui Josué e Caleb. O restante é a segunda geração. E é a segunda geração que vai entrar na Terra da Promessa. A geração que saiu do Egito, eles vão morrer no deserto. Todos eles. Aí fica a pergunta, meu Deus, o que deu errado na viagem do Êxodo? O que aconteceu com a viagem do Êxodo que acabou nesse desastre? Imagina, com a viagem que termina com uma multidão enorme morta, toda no deserto. O que deu errado? Vejam, capítulo 13 e o 14 que estão aqui começam a abrir para nós as caixas pretas da viagem do Êxodo. Nós vamos abrir nesses 3 dias as 2 caixas pretas da viagem do Êxodo. Capítulo 13 e 14, e a partir daí nós vamos seguir para trás e pegar toda a história do Êxodo para ver o que aconteceu até aqui, que terminou com esse desastre. Por que é importante a gente observar o desastre da viagem do Êxodo hoje? Porque agora quem está voando sou eu. Agora quem está voando é você. E essa viagem que nós estamos fazendo agora não pode terminar em desastre.
essa viagem não pode terminar em desastre. Deus colocou você aí e me colocou aqui para que a gente possa aprender os erros da viagem do Êxodo, para que nós não percamos o nosso tempo e não sejamos derrotados e destruídos. Ok? Fica comigo. Nós vamos ver agora as razões, quais são os eventos, quais são os elos da corrente que vão sequencialmente construir as causas da destruição, da perda, do fracasso da viagem do Êxodo. Está preparado? Vai ser forte agora. Vejam. Quando a gente pega a viagem do Êxodo, eu vou aqui trazer para vocês a primeira razão. Cada dia eu vou falar uma razão. Hoje eu vou falar a primeira. A primeira razão que levou fatalmente ao desastre dessa viagem aqui, vejam. Deus vai libertar Israel de uma forma sobrenatural no Egito. Manda as pragas do Egito, tira o povo do Egito. Aí Deus pega... Aí quando a gente olha para o mapa do Êxodo, olha que eu tive no Egito 10 vezes. Esse ano eu vou no Egito ainda no final do ano. Quando você olha o mapa do Êxodo, parece a península do Sinai, toda aquela região do Sinai. Quando você olha no mapa, parece tipo uma fatia de pizza, de cabeça para baixo, assim. Parece uma fatia de pizza. Para cá do mapa você olha e vê o mar. E para cá está o deserto, toda a península. Quando você olha que Deus queria levar Israel para Canaã, para a terra da promessa. A primeira possibilidade seria o quê? Se você olhar o mapa direitinho, o caminho mais curto para quem está na terra de Gozen, que é a região fértil, perto do Cairo, seria o quê? Seguir pelo litoral, que era o caminho mais rápido, o caminho mais simples, um caminho onde eles teriam relativamente mais facilidade para achar alimento e água. Aí o que Deus faz? Pensa bem, qualquer um que tivesse agora para levar muita gente, ou mesmo pouca, numa viagem como essa, eu vou seguir por esse caminho mais curto. Mas aí Deus vira para Israel e fala o quê? Não vá por esse caminho. E Deus vai dar o nome desse caminho. Esse caminho mais curto era o caminho da terra dos filisteus. Lembre que os filisteus foram o pior inimigo que Israel teve no Antigo Testamento. A região deles pegava ali Gaza, Askelon, Asdod, toda essa região pertenceu aos filisteus. Eles foram osso duro para Israel. Israel sofreu muito com os filisteus. Você pega a história de Davi e de Saul, você vai ver lá muitas batalhas contra os filisteus. Aí você vê, os filisteus nesse tempo eram muito preparados. Só para você ter uma ideia, os filisteus avançaram rápido para o tempo do ferro. Enquanto o mundo ainda estava bem atrasado em relação a isso, o mundo daquela região. Só para você ter uma ideia, a Bíblia vai registrar que eram eles que preparavam as melhores armas de guerra, que afiavam o ferro. Eles tinham habilidade no ferro que muitos povos daquela região não tinham. Então isso tornava eles imbatíveis. Aí Deus vira para Israel e está vendo que Israel é nesse momento apenas um amontoado de clãs, de famílias. Então Deus diz o quê? Não vá pelo caminho da terra dos filisteus. É a hora, porque Deus disse, vocês vão ver a guerra e vão voltar. Vocês não estão preparados para enfrentar isso. É a hora que você começa a entender porque algumas portas fecham no teu caminho. É a hora que você começa a entender porque Deus não permite que algumas coisas aconteçam. Às vezes, o que você está chamando de porta fechada, Deus está chamando de livramento. E você não está entendendo. Aí Deus pega Israel, pensa comigo, qual seria então, já que Deus vai levar o povo para o Sinai e não direto para Canaã, vamos entrar numa linha quase reta para chegar. Mas não, Deus pega Israel e do ponto de vista de logística e de estratégia, é um tiro na cabeça. Porque Deus pega Israel na terra de Gozen e vem para cá, e desnecessariamente vai levar o povo para ficar encurralado atrás do Mar Vermelho. Queridos, é como botar um alvo na testa e falar, qualquer um vem para cá e pega a gente. Por quê? Eles não têm exército, eles não têm nesse momento uma base de elite treinada, eles não têm nada. É cada um por si, cada um pega uma espada e vamos lutar aqui, vamos enfrentar. Eles não estão preparados para guerra, para conflitos grandes, não estão nada. Irmão, do ponto de vista de logística, seria o quê? O suicídio. Repito, colocar um alvo na terra e dizer qualquer um vem para cá e pega a gente. Aí fica a pergunta, se isso, do ponto de vista lógico, é tão errado, tão irresponsável, por que Deus fez isso com Israel? Por que Deus levou Israel para um caminho tão kamikaze igual esse, para ficar encurralado atrás do Mar Vermelho? Veja que até o faraó, quando soube
que Israel estava atrás do Mar Vermelho, o que eles falaram? Eles estão desorientados. Está todo mundo perdido. E tem um agravante. Ninguém ali conhece nada. Aquela geração toda ali viveu no Egito. Quem é que conhece o deserto ali como a palma da mão? O único. Moisés. Queridos, Moisés estava vivendo 40 anos no deserto. Então, se tem alguém ali que conhece tudo, é Moisés. Eles estão ali pensando o quê? Estamos tudo tranquilo, pô. Moisés está com a gente, ele conhece tudo. E aí, fica a pergunta: por que Deus levou Israel para esse caminho kamikaze? Entenda o que eu vou lhe explicar. Pela mesma razão que você que é mãe, você que é pai, e tem filho pequeno ou pré-adolescente, e você trabalha, a vida hoje tem muita atividade, trabalha, estuda, aí final de semana curso, e aí mais atividades, isso e aquilo. E o que vai acontecer? Se você não vigiar e você não dedicar algum tempo à criação do seu filho e da sua filha, que hoje a pessoa trabalha de dia, estuda de noite, aí final de semana tem coisa para fazer da faculdade, TCC, estágio, não sei mais o que. Se a pessoa não bobear, sabe o que vai acontecer? A criança é sua, o menino parece contigo, mas o jeito é da vovó que toma conta. É tua filha, mas o jeito é da tia. É teu filho, mas o jeito é da babá. É de quem cuida ao longo da semana. O problema é que Deus está vendo que o povo é dele, mas a digital é do Egito. O povo é dele, mas a mentalidade do povo é de escravo. Mentalidade de escravo. Eu temo, sinceramente, que algumas pessoas que me veem nesse momento têm tudo para ser feliz. O problema é que ainda tem um egípcio, ainda tem um escravo vivo dentro de si. E enquanto esse escravo não morrer, você não pode ver o que Deus preparou para o teu futuro. Você não pode ver o que Deus tem para você. Olha o que vai acontecer com Israel. Queridos, aí talvez alguém diga: pastor, mentalidade de escravo? Sim. Você pode ver que tem pessoas que estão no nosso meio e vem todo quebrado, destruído. Aí Deus restaura a pessoa. Quando tem a chance de errar, ele vai fazer o quê? Exatamente o que fazia antes. Por quê? Mentalidade de escravo. Vício em bebida, ele volta para a bebida. Vivia na prostituição, volta para a prostituição. Por quê? Mentalidade de escravo. Não basta sair do Egito. O Egito tem que sair de você. Não basta ter nome de livre. Você precisa ser livre, como diz a Bíblia. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Já parou para pensar por que a Bíblia fala de verdadeiramente serei livre? Porque existem pessoas que parecem livres, mas é uma mentira. Eles não são livres. É mentira. E é por isso que a Bíblia vai dizer que o Filho, Jesus, quando ele liberta, é verdadeiramente. Entendam. Deixa eu explicar uma coisa a vocês muito interessante. Eu preciso da sua máxima atenção para entender isso. Vejam, eu estava outro dia vendo um cientista cristão, eu até esqueci o nome dele aqui, mas eu prometo, depois eu coloco aqui, se for necessário, eu coloco embaixo aí na descrição aí no YouTube depois. Olha, eu vi um vídeo dele, ele explicando que tudo que Deus criou, ele colocou a assinatura dele. A assinatura do Deus triuno, 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Água, sólido, líquido. O tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. O ser humano, corpo, 3 em 1. Tudo é 3 em 1. E eu poderia falar mais aqui, mas só esses exemplos são suficientes. Agora, não é só na constituição do ser humano que está o 3 em 1, a assinatura do Criador. Também na forma como o ser humano funciona. Todo ser humano funciona. Seja homem ou mulher, seja criança, adulto ou idoso. Todo ser humano funciona num processo tríplice. Que processo é esse? Pensamento, emoção e comportamento. Eu vou repetir. Pensamento, emoção e comportamento. Todo ser humano funciona nesse processo tríplice. Eu vou explicar isso muito brevemente, de uma forma que todo mundo aqui vai conseguir entender. Eu vou começar do último para o primeiro. O teu comportamento, ele é produzido basicamente a partir das suas emoções. Por exemplo,
Eu estou muito angustiado, eu vou ter um determinado comportamento. Eu estou muito ansioso, automaticamente eu vou ter um outro comportamento. Imagine que você está muito deprimida, está com depressão, teu comportamento vai ser outro. Ou seja, a tua emoção determina o teu comportamento. De onde vem a emoção? A emoção, que o teu comportamento vem da emoção, a emoção ela é produzida a partir do pensamento. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine duas pessoas dentro de um avião viajando. Um está na janela e o outro ao lado no corredor. O que está no corredor está dormindo, quase roncando. O que está na janela, imagina, o avião deu uma balançadinha, bum. Aí ele, ai meu Deus, olha para a janela, olha para o corredor, olha para o relógio, aperta as mãos, dá outra balançada, segura no braço do banco, olha de novo para a janela. Passa a aeromoça, pergunta, comissária, vai demorar muito para chegar? O outro está dormindo. Um está pensando, dormindo, daqui a pouco está chegando. O que está apavorado está pensando, vai cair, o avião vai cair. Então, os dois estão exatamente na mesma situação, no mesmo local, mas um está pensando, vou chegar daqui a pouco, o outro está pensando, o avião vai cair. Então, entenda, o teu pensamento determina a tua emoção. Imagine que eu penso, vou morrer semana que vem, vou morrer, como é que eu vou me sentir? Eu penso, vai dar tudo certo, eu vou sair dessa quarentena e Deus vai me dar vitória em tudo, como é que eu vou me sentir? Diferente. Então, o teu pensamento determina a tua emoção. E a tua emoção vai determinar o teu comportamento. Basicamente é assim. Claro que há variações, etc., mas eu não vou tocar nesses pormenores. Mas, basicamente, é assim que o ser humano funciona. Pensamento determina emoção. Emoção determina comportamento. Aí vem a pergunta-chave. E de onde o pensamento extrai, tira a sua matéria-prima? De onde vem a matéria-prima dos pensamentos? Eu vou lhe responder, das suas crenças. Eu vou repetir novamente, crenças. O que são crenças? As nossas crenças são tudo que nós aprendemos, vivenciamos, experimentamos desde que nascemos até hoje. Convivência com os pais, com parentes, as perdas, os ganhos, pessoas que morreram, pessoas que nasceram, o que deu errado, o que deu certo, traumas, sucessos, tudo isso fez a gente enxergar a vida como a gente enxerga, fez a gente acreditar como a gente acredita. E aí vem uma outra pergunta, chave, em cima dessa. Então, como se pode mudar a mentalidade de uma pessoa? Mudando suas crenças, tocando nas suas crenças. E como é possível fazer isso? De duas maneiras: instrução e novas experiências. Instrução, ou seja, aprender, e novas experiências. Você começa a entender agora por que em vez de Deus... Pensa comigo, Deus podia ter pego Israel e ter feito o que com ele? Pensa comigo, Deus pegou Filipe, ele tinha acabado de batizar o eunuco, próximo a Jerusalém, e trasladou ele para Azoto, que hoje tem o mesmo nome do Antigo Testamento, Asdod, 100 quilômetros de Jerusalém. Deus pegou Filipe e ele desapareceu, e apareceu lá em Azoto. Pensa comigo, Deus não podia ter pego Israel todinho do Egito e pego eles, transladado direto para Números 13, na fronteira da terra? Mas para que Deus leva com esse caminho kamikaze todo? Instrução, novas experiências. Aí Deus leva Israel para ficar encurralado. Aí vem um exército inteiro do faraó. O que Deus faz? Deus pega a coluna de fogo de noite que estava com eles e manda para trás. E essa coluna de fogo vira um paredão de fogo, separando Israel e o exército do Egito. Você imagina? E tem mais. A Bíblia diz que esse paredão de fogo para Israel era luz, para o Egito era trevas. Então a noite inteira eles não puderam chegar perto de Israel por causa desse paredão de fogo que estava separando eles. Irmão, tem gente que está me vendo aqui agora que o diabo tinha certeza que ia destruir teu casamento, mas tinha um paredão de fogo. Gente que está me vendo aí agora que o diabo tinha certeza que esse ano ia acabar com a tua vida, mas tinha um paredão de fogo.
Gente que está aí, que Deus deu livramentos enormes para pessoas da sua família. Por quê? Porque tinha um paredão. Quem acredita que enquanto você está servindo a Deus, há uma muralha, há uma proteção. Aquele que guarda, aquele que protege, não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Aleluia. Agora vejam. Vai passando. Daqui a pouco o que Deus faz? Deus... Olha só, Deus caprichosamente... Agora, deixa eu só dizer uma última coisa em cima disso. Eu fico imaginando as famílias de Israel olhando para trás. As crianças virando para a mãe, para o pai, dizendo: mamãe, que é isso, mãe? Essa parede enorme de fogo. Parece que eu estou vendo a mãe dizendo: filho, eu nunca vi isso na vida. Mas eu vou te dizer o que é isso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está conosco. Experiências, instrução, novos aprendizados, novas vivências. O Deus que guarda, o Deus que livra, está chegando ali agora, dando novas experiências. Aí, caprichosamente, o que Deus faz? Quando chega perto do Mar Vermelho, Deus pega a coluna de fogo que fazia o paredão, Deus tirou e deixou o exército do faraó vir atrás. E aí, queridos, o povo de Israel entrou em desespero, porque vê o mar na frente e o exército vindo atrás. É a hora que Israel tem aqui dois problemas: o mar na frente e o exército vindo atrás deles. Dois problemas. Querido, tem hora na vida que a gente precisa... Parece até brincadeira que eu vou falar, mas se prepara. Deixa eu profetizar para você. Irmão, quem sabe tem gente vendo esse vídeo agora aí, e eu vou até... Parece brincadeira, mas eu vou falar: irmão, Deus só vai dar vitória aqui hoje, nesse vídeo aqui, para quem tem mais de um problema. Quem tiver só um problema não tem vitória hoje. Alguém aí que está me vendo tem mais de um problema? Se tem mais de um, dá glória que é hoje que a resposta está chegando. Aleluia. Olha o que vai acontecer. Israel está com dois problemas: o Mar Vermelho na frente e o exército atrás. Irmão, Moisés toca com o cajado na água, o mar abre. Você imagina o que Deus vai fazer? Israel todo passa pelo Mar Vermelho a pé enxuto. O exército do faraó entra. Deus vai e fecha o mar. Se prepara. Recebe de Deus aí, se prepara. Porque tem coisa que até demorou na tua vida. Mas quando Deus agir, um problema vai engolir o outro. Deus vai trazer respostas sobrenaturais e rápidas dentro de situações que você está precisando agora. Quem recebe essa palavra profética aí agora? Em nome de Jesus. Aleluia. Eu posso sentir a presença de Deus aqui enquanto eu falo isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Queridos, Israel vai passar a pé enxuto pelo Mar Vermelho. E tem mais, eu vou até falar mais. Irmão, já pensou se a travessia do Mar Vermelho fosse agora, em nosso tempo? Como é que ia ser? Como é que ia ser? Moisés ia ter um canal no YouTube igual eu, irmãos. Só que ia ter muita gente, né? Parece que eu tô vendo Moisés fazendo live ao vivo dentro do Mar Vermelho. Mando aí, mão aqui para vocês verem que é água mesmo. Pá, olha aí, é água mesmo. Agora o pessoal da tribo de Dan faz uma selfie. Eu fico imaginando como é que seria Moisés atravessando o Mar Vermelho se fosse agora. Queridos, Deus fez o povo dele passar a pé enxuto pelo Mar Vermelho. E fez o povo dele ver todo o exército do faraó morrer naquele mar. Agora pensa comigo. Se Deus ia matar todo o exército do faraó na água, por que não matou no fogo? Era só o fogo. Paredão, lambei e matava todo mundo. Mas não, experiências, novos aprendizados. Você está na escola de Deus. Deixa eu ministrar sobre a sua vida. Esse povo viu milagres. Esse povo viu sobrenatural. Esse povo viu tudo que Deus fez. 3 dias depois que aconteceu isso que eu estou falando aqui, imagina o Mar Vermelho abrir. 3 dias depois eles estão em Mara, murmurando, desesperados. Ninguém orou, ninguém clamou, desesperados, esqueceram o que Deus tinha feito. Esqueceram. Mas um pouco à frente, Moisés chega em outro local e vai ferir a rocha. E Moisés vira para Deus e fala: eles vão me matar. Eles estão a ponto de me matar.
E aqui em Números 13 que nós lemos, eles murmuram de novo. Eles murmuram novamente. Depois de tantos milagres, depois de tantas intervenções divinas, depois de tanta coisa que Deus ensinou, depois de tanta coisa que eles experimentaram. Se Deus tivesse sustentado Israel um dia, querido, são quase 3 milhões de pessoas. São pelo menos, agora tem animais ainda, irmão, estou falando aqui de pelo menos uns 4 milhões de dia. Estou falando aqui de pelo menos umas 10 carretas lotadas, cada lotada por dia. É como pegar uns 4 Carrefour gigantes, um de frente para o outro, uns 4, 5 Carrefour enorme, atacadão, sabe? E no final do dia tá tudo vazio. E no dia seguinte encher de novo. Irmão, Deus sustentou seu povo de uma forma sobrenatural. Mas eles não mudaram a mentalidade. A mentalidade de escravo continuou neles. A cada momento de aperto no deserto, nenhum deles lembrou do chicote do carrasco. Nenhum deles lembrou das humilhações do Egito. Nenhum deles lembrou das torturas. A Bíblia diz que eles falavam de quê? Panela de carne no Egito, pimentão do Egito, cebola do Egito. E pasmem, nós lemos aqui no capítulo 14, versículo 4 de Números, eles levantam e dizem, vamos levantar um capitão aqui, vamos voltar para o Egito. E eles queriam matar Arão e Moisés. Você imagina se Deus permite que eles chegassem novamente lá no Egito? Imagina eles chegando, o faraó olha para eles, o que é isso? E eles dizendo, foi mal. Voltamos para cá para ser escravo de novo. Você já pensou se Deus permite isso? Aquela geração morreu. Essa viagem terminou em desastre, porque a primeira causa desse acidente, a primeira causa desse desastre, é porque eles não mudaram a mentalidade. Estavam andando com Deus, sob a proteção de Deus, mas não aprenderam. O que eles vivenciaram não mudou eles. Eles endureceram o coração e a cada situação difícil se revelou na vida deles, em vez de oportunidade para poder se quebrantar e buscar a Deus, revelou cada vez mais o escravo que resistia e continuava vivo dentro de cada um deles. Você entrou dentro de um processo. E esse processo precisa culminar com a mudança do teu caráter, com a transformação da tua mentalidade. Você precisa sair desse vídeo hoje decidido a ter a mente de Cristo. Eu não posso crer que eu estou olhando para pessoas que, depois de anos experimentando a graça e o Evangelho, depois de algum tempo na igreja, mas continua o velho homem dentro de você. Me permita ministrar sobre a sua vida. Eu oro a Deus que Deus me conceda que esse vídeo possa ter muita gente vendo depois. Mas eu quero ministrar sobre a sua vida, debaixo da autoridade dessa palavra. A unção que quebra e despedaça julgos vem sobre a tua vida agora, debaixo da autoridade dessa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Irmão, eu quero orar agora pelo teu filho. Eu não quero orar agora pela tua esposa. Eu não quero orar agora pela tua mãe. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida agora, debaixo da autoridade dessa palavra. Eu quero profetizar que a mão de Deus vem sobre a tua vida agora, para haver uma ruptura com esse tempo do Egito, para quebrar essa mentalidade de escravo. Eu profetizo que começa hoje um novo tempo de experiência com Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei o que Deus vai fazer contigo. Eu não sei que caminho Deus vai te levar. Mas se prepara, porque começa hoje o Kairos, o tempo de Deus para você viver novas experiências com Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer, não sei por onde Deus vai te levar, mas recebe essa palavra agora debaixo da autoridade do nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, eu profetizo sobre a tua mente. Eu profetizo a mentalidade de Cristo, que esse processo termine com o velho homem morto e você cheio do Espírito Santo, vivendo em novidade de vida e vivendo uma vida transformada de verdade.
Como está escrito em Romanos capítulo 5, verso 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida que tem luta, tem batalha, mas tem consolo, tem refrigério, tem resposta, tem provisão, tem escape, tem livramento, tem Deus, tem Cristo na sua vida, o Espírito Santo habitando dentro de você. Recebe de Deus aí agora essa palavra. Recebe de Deus aí agora essa palavra. Aonde é que, em que área da sua vida a mentalidade de escravo ainda prendeu, dominou você? Uma geração inteira vai ficar andando 40 anos no deserto até morrer, porque não mudaram a sua mentalidade. Significa que o tempo de deserto que Deus planejou era 1 ano. Foi quando eles chegam em Números 13. Os 39 anos seguintes é preço de desobediência. Deus está dizendo para você, escolhe hoje quanto tempo você vai querer ficar nesse deserto. Se mudar a mentalidade, acaba rápido. Se continuar com a mentalidade de escravo, vai viver no deserto. Vai viver no deserto. Essa é a palavra que Deus colocou em meu coração para trazer para você. Amanhã eu vou trazer a segunda razão, o segundo elo dessa corrente, dessa cadeia de situações que levou ao desastre da viagem do êxodo. Amanhã eu continuo, 9 horas da noite estarei com vocês aqui. Fica com essa palavra. Espalhe essa palavra para alguém. Daqui a pouquinho vai estar apagado aqui no Facebook. Vai estar no YouTube. E eu quero já avisar vocês, amanhã eu não farei a live ao vivo do Face. Eu vou fazer essa live ao vivo já lá no YouTube, porque fica me dando muito trabalho. Toda hora eu tenho que pegar, copiar e jogar lá. Então já vou fazer direto lá, já fica lá no YouTube. Então, por favor, amanhã eu vou deixar até o link aqui. Amanhã, pode ir para o meu YouTube que vai estar lá, vou começar ao vivo a live lá. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. E que possamos aprender. Nosso voo está no ar. Nós não podemos cair. Esse avião não pode cair. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.